Olá, povo de Deus! Nesse dia 12 de março de 2023, vamos dar continuidade ao livro de 2 Samuel, capítulo 16, do versículo 1 ao 23, que está escrito assim na palavra de Deus. E passando Davi um pouco mais adiante do cume, eis que Ziba, o moço de Mefibosete, veio encontrar-se com ele, com um par de jumentos albardados, e sobre eles 200 pães, com 100 cachos de passas, e 100 de frutas de verão, e um odre de vinho. E disse o rei a Ziba: que pretendes com isto? E disse Ziba: os jumentos são para a casa do rei, para se montarem neles, e o pão e as frutas de verão para os moços comerem, e o vinho para beberem os cansados do deserto. Então disse o rei: onde está, pois, o filho de teu senhor? E disse Ziba ao rei: eis que ficou em Jerusalém, porque disse: hoje me restaurará a casa de Israel o reino de meu pai. Então disse o rei a Ziba: eis que teu é tudo quanto tem Mefibosete. E disse Ziba: eu me inclino, e que eu ache graça aos teus olhos, ó rei meu senhor. E chegando o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, e saindo ia amaldiçoando, e apedrejava com pedras a Davi e a todos os servos de Davi, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda. E amaldiçoando-o Simei, assim dizia: sai, sai, homem de sangue e homem de Belial. O Senhor te deu agora paga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tem reinado. Já deu o Senhor o reino na mão de Absalão, teu filho, e eis-te agora na tua desgraça, porque és um homem de sangue. Então disse Abissai, filho de Zeruia, ao rei: por que amaldiçoaria este cão morto ao rei, meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Disse, porém, o rei: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar, pois, se o Senhor lhe disse: amaldiçoa a Davi, quem, pois, diria porque assim fizeste? Disse mais Davi a Abissai e a todos os seus servos: eis que meu filho, que descendeu de mim, procura a minha morte. Quanto mais ainda este filho de Benjamim? Deixai-o, que amaldiçoe, porque o Senhor lhe disse. Porventura o Senhor olhará a minha miséria e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia? Prosseguiam, pois, o seu caminho, Davi e os seus homens, e também Simei ia ao longo do monte, defronte dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras contra ele e levantava poeira. E o rei e todo o povo que ia com ele chegaram cansados e refrescaram-se ali. Absalão, pois, e todo o povo, os homens de Israel, vieram a Jerusalém, e Aitofel com ele. E sucedeu que, chegando Usai, o arquita, amigo de Davi, a Absalão, disse Usai a Absalão: viva o rei, viva o rei. Porém Absalão disse a Usai: é esta a tua beneficência para com o teu amigo? Por que não foste com o teu amigo? E disse Usai a Absalão: não, senão daquele que eleger o Senhor, e todo este povo, todos os homens de Israel, dele serei, com ele ficarei. E demais disto, a quem serviria eu? Porventura não seria diante de seu filho?
como servi diante de teu pai, assim serei diante de ti. Então disse Absalão a Aitofel: Dai conselho entre vós sobre o que devemos fazer. E disse Aitofel a Absalão: Entra às concubinas de teu pai, que deixou para guardarem a casa, e assim todo Israel ouvirá que te fizeste aborrecível para com teu pai, e se fortalecerão as mãos de todos os que estão contigo. Estenderam, pois, para Absalão uma tenda no terrado, e entrou Absalão às concubinas de teu pai perante os olhos de todo Israel. E era o conselho de Aitofel, que aconselhava naqueles dias, como se a palavra de Deus se consultara. Tal era todo o conselho de Aitofel, assim para com Davi como para com Absalão. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Essa palavra aqui fala que Davi enganado por Ziba e amaldiçoado por Simei. E os conselhos de Aitofel e Uzai dão a Absalão. Nós podemos ver que na nossa caminhada, às vezes as pessoas elas erram e se esquecem das suas consequências. Ou então, na nossa caminhada, sempre vai ter alguém disposto, por mais que a gente faça coisas corretas, por mais que a gente caminhe correto, por mais que a gente viva uma vida plena, sempre vão ter pessoas invejosas que procuram os nossos defeitos para apontá-los. Existem pessoas que não têm inveja daquilo que a gente tem, mas têm inveja das nossas qualidades. E essas pessoas que têm inveja das nossas qualidades, elas nos louvam até elas acharem alguma coisa que nos condena. E quando elas encontram alguma coisa que nos condena, geralmente elas vão vir com tudo para cima de nós. Porque de alguma forma essas pessoas, o sentimento de inveja, muitas vezes quer fazer as pessoas sofrerem. E nós podemos ver aqui que nessa situação aqui, de Simei, que está ali amaldiçoando Davi, Davi não fez nada, simplesmente nada. Ele simplesmente continuou a caminhada dele, passando por aquele lugar, ouvindo palavras de maldição, recebendo pedradas. Mas existe um consenso no coração daquele que serve a Deus e teme a Deus, de que quando o Senhor está conosco, tudo que as pessoas fizerem para nós não devemos revolvê-las. Nós não devemos devolver. Portanto, que a Bíblia fala, não pague o mal com mal, mas pague o mal com bem. Porque quando nós fazemos isto, quem nos justificará é o próprio Deus. É o próprio Senhor que vai nos justificar de tudo aquilo que nós fazemos. E eu tenho algo no meu coração que a minha vida, a nossa vida, se a gente for olhar, hoje eu já estou caminhando para praticamente a metade da minha vida, ou tem pessoas que vai até os 80, tem pessoas que vai até os 90, tem pessoas que Deus dá graça, as pessoas chegam até 100, mas eu penso assim, que desta vida nós não temos mais nada de bom para viver. Nós temos sim que lutar pela nossa salvação. Jesus está voltando, os sinais estão à vista, a todos que querem ver. É claro que uns se fazem de bobo, de desapercebido, mas nós podemos ver que Jesus está às portas, Jesus está voltando. Então, o que nós temos que nos preocupar? De caminhar uma vida correta, de caminhar uma vida fazendo a vontade de Deus, de caminhar uma vida fazendo bem. Porque muitas pessoas têm plantado mal, muitas pessoas têm deixado o sentimento ruim dominar os seus corações, por inveja, por ciúmes, por arrogância. E eu digo para você hoje, em nome de Jesus, lança fora a inveja, lança fora a arrogância, lança fora os ciúmes. Você não percebe que isso tem te feito mal? Você não percebe que isso tem te prejudicado?
Talvez Davi tenha sentido as pedras bater nele. Eu não sei se ele estava com vestes reais. Talvez ele tenha sentido aquelas pedras bater. Talvez aquelas palavras tenham soado nos ouvidos dele, assim, uma palavra de peso. Mas o que ele disse? Ele falou, se o Senhor permitiu que ele, nesse dia, me amaldiçoou, para que eu vou matar ele? Deixa ele assim, sabe por quê? Porque vem muitas coisas na nossa vida, vem muitas provações, vem muitos levantes contra a nossa vida, muitas vezes por permissão de Deus, sabe para quê? Para a gente crescer, para a gente orar mais, para a gente se fortalecer, para a gente buscar mais, para a gente saber que nós não somos ninguém sem o Senhor, para a gente saber que o nosso advogado é Jesus, e olha que advogado que nós temos. E muitas vezes as pessoas ficam perdendo tempo com outras coisas que não edificam a sua vida, perdendo tempo com conversinhas, com palavras, com fofoquinha, com diz que me disse, com mimimi. Lança tudo fora isso da tua vida e agrade ao Senhor. Porque enquanto você agradar ao Senhor, aquilo que te fizerem de mal, as pessoas vão pagar o preço. Mas o que você não pode ficar? Você não pode ficar preocupado, parado no tempo, pensando, não, se fulano me fizer isso, eu vou fazer isso também. Ah, se ciclano... E aí, sabe o que acontece? Fica aquela guerrinha de faca, sabe? Aquela briguinha desnecessária, e você não cresce espiritualmente. A vontade de Deus é que você cresça espiritualmente, que você passe pelos caminhos por onde você tem que passar na face da terra, mas com a cabeça erguida, sabendo que você não tem nada para responder lá atrás. Que tudo que você fez conforme a vontade de Deus. Isso vai valer a pena na tua vida. Agora, aquilo que estão dizendo de você, aquilo que estão falando de você, aquilo que estão fazendo para você, é por isso que você parou na tua caminhada? É por isso que você tem desistido? Ah, que é isso? Continua confiando no Senhor. Ergue essa cabeça. Se levante. Não fique prostrado, não. Deus tem muito a oferecer, mas muitas vezes a gente não quer aceitar as provações. Então, se naquele momento o próprio Davi falou para aquele homem, né? Que tenho eu convosco, filhos de Zeruia. Versículo 10. Deixai-o amaldiçoar, porque se o Senhor lhe disse amaldiçoa Davi, quem pois diria? Porque assim me fizer. Sabe o que o Davi sabia? Que toda maldição sem causa não tem validade. Então quero dizer algo para você neste dia. Se você está parado, preocupado com aquilo que estão falando, com aquilo que estão lançando contra a tua vida, ei, acorda para a vida. Isso não vai ter validade. Se não tem causa, não vai ter validade. Sobre a tenda de Israel não vale encantamento. Então confia somente no Senhor e fique firme, porque certamente é Ele que vai te honrar. Amém? Que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Hoje nós temos um culto glorioso, Santa Ceia do Senhor, cheia da presença de Deus. Eu te convido a estar conosco, você que reside na cidade de Licínia, não perca essa oportunidade de ser abençoado pelo Senhor. Às 19 horas, na Avenida Felicidade Vilela, 127, no bairro Planalto. Estaremos ali, eu e o pastor Mateus, o presbítero Júnior, estaremos ali com toda a igreja, glorificando e exaltando o nome do Senhor, porque enquanto nós fazemos a obra, o Senhor trabalha por nós. Amém? Deus abençoe. Sou a pastora Maria Paiva, da IAP, Sol da Justiça.